Então vamos lá, vamos agora analisar algumas coisas que são importantes. Eu vou pegar agora para a gente poder entender o que está por detrás do texto, né? A beleza da simbologia que você tem ali. Para a gente poder entender algumas coisas, a gente precisa entender alguns ritos que você tem no Antigo Testamento. Por exemplo, quando você vai para Levíticos 4, né, nós já lemos isso aqui, só para você relembrar, né, que existem dois tipos de situação da oferta pelo pecado. Né? Aqui você tem os sacrifícios pelo pecado, a oferta pelo pecado, tá? Que ele chama aqui de oferta pelo pecado. Existe uma situação, por exemplo, que quando, por exemplo, o sacerdote ungido peca, então um sacerdote ungido, sei lá, o sumo sacerdote, alguém pecou, isso causou escândalo, tá, no povo, então ele vai ter que oferecer pelo seu pecado um novilho, não é nem um animal menor, é o animal mais caro. Né? Eu ofereci um novilho, que é o animal mais caro, sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Ele vai pegar esse novilho, vai botar a porta da tenda da congregação perante o Senhor, vai pôr a mão sobre a cabeça do novilho e vai imolar ele perante o Senhor. Né? E aí acontece uma coisa interessante, porque, por exemplo, nos sacrifícios normais, né, deixa eu pegar aqui um sacrifício normal. Né? Deixa eu descer mais um pouco. Por exemplo, quando um príncipe peca, né, ele vai pegar e vai trazer um bode. Perceba, não é um novilho, não é um animal mais caro, ele traz um animal de menor porte, então vai trazer um bode. Vai pôr a mão sobre a cabeça do bode, né? O príncipe vai imolar o bode, o sacerdote vai coletar o sangue, né? No local onde se mola o holocausto, perante o Senhor, oferta pelo pecado. E aí o sacerdote, com o dedo, vai tomar o sangue da oferta pelo pecado e vai colocar sobre os chifres do altar do holocausto, ou seja, vai colocar aqui, no altar, o altar de bronze, os quatro chifres do altar de bronze aqui. Tá? Então, o sangue do animal é usado e colocado sobre os quatro chifres aqui do altar de bronze, né? E o restante ele vai derramar na base do altar. Né? E aí toda a gordura da oferta vai ser queimada, tal, como expiação e tudo bem. Bem, agora, quando é o sacerdote ungido, a coisa muda. Tá? Por exemplo, no sacerdote ungido, ele vai pegar o sangue do novilho, vai trazer na tenda da congregação, vai molhar o dedo, mas ele vai levar e vai aspergir 7 vezes perante o Senhor diante do véu, o véu que separa o Santo Santíssimo. Ou seja, quando um sumo sacerdote peca, ou o povo como um todo peca, que é o que ele fala aqui depois, tá? Quando o povo, né, toda a congregação comete um pecado, né, ele vai ter que levar o sangue lá dentro do Santíssimo, desculpa, do lugar santo. Então ele vai trazer o sangue aqui, ó, dentro do lugar santo, e vai aspergir 7 vezes sobre o véu. Por isso que eu falei que o véu é trocado todo ano, né? Ele não é lavado, porque o véu recebe o sangue. Né? Então, esse véu depois é trocado ano a ano, porque durante o ano ele vai receber o quê? Situações em que há pecados desse tipo e, por definição da lei, o sangue tinha que ser levado e aspergido sobre o véu diante do Senhor. Por quê? Porque atrás do véu está quem? Está o trono, que simboliza quem? A Deus. Né? Então, o sangue é jogado sobre o véu e depois é jogado nos quatro chifres do altar de incenso, para depois ser colocado aqui no altar de bronze. Né? É o que você vai ler na sequência. Né? Quando ele pega o sangue sobre os chifres do altar de incenso, né? E aí o restante vai sobre a base do altar de holocausto, do altar de bronze lá fora, que está à porta da tenda da congregação. Ok? Todo mundo entendeu mais ou menos como é que é esse rito aí? Ficou tudo bem até aí? Então você percebeu que o véu recebe algumas vezes esse sangue, né? Relacionado à expiação aí, pelos pecados mais graves, né? Que são os pecados mais graves. Até tinha uma imagem aqui sobre isso, mas eu não estou achando ela agora, não vai dar para mostrar. Né? Mas você tem algo parecido. A pergunta que vem é: por que jogar sobre o véu?
Por que o véu tinha que receber sangue? Né? E por que 7 vezes sobre o véu? E depois, aí sim, vai sobre os objetos, tal. Por que não diretamente no lugar santíssimo, efetivamente? Né? Bem, um dos motivos é porque só podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Então, é como se fosse uma representação daquilo que vai acontecer quando vier o dia da expiação. Então, como não pode jogar sobre a arca, sobre a tampa propiciatória, joga sobre o véu. Mas teria algo mais profundo aí? Bem, teria. Vocês lembram que o sacerdote, a veste do sumo sacerdote, ela é toda colorida, né? Vocês lembram disso? Deixa eu mostrar aqui, ó. O sumo sacerdote, ele tem uma veste toda especial, cheia de cores, ó. Tá vendo aqui, ó? Que o sumo sacerdote tem essa veste toda colorida, né? Com as cores, aquelas 4 cores que nós conhecemos, né? Mas, na imagem que eu mostrei para vocês, dele entrando no lugar santíssimo, se vocês lembram aqui, ele não entra com essas vestes coloridas. Ele entra todo de branco. Lembram disso? Deixa eu mostrar aqui, ó. Naquela imagem que eu mostrei para vocês, ó. Ele entra todo de branco, tá vendo? Bem, por que isso? Uma das especulações que você tem é o seguinte: é que o véu representa o mundo material, o mundo que nós vivemos. Então, lembra do tabernáculo? É como se fosse uma visão do universo, né? Então, o pátio é o primeiro céu, o lugar santo é o segundo céu, e o lugar santíssimo é o terceiro céu, certo? Bem, o primeiro céu é o céu da terra, o céu das aves. O segundo céu é o céu das estrelas. E o terceiro céu é o céu onde está o trono de Deus, onde Deus habita, que é o mundo espiritual. É como se esse véu separasse o mundo espiritual do nosso mundo, né? Então, esse véu é como se fosse uma separação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, o que acontece? Como o sumo sacerdote vai entrar no Santíssimo, simbolicamente, é como se ele se despisse do mundo material e ele fosse similar aos anjos, com corpo espiritual, de branco. Né? Por isso que ele está todo de branco. Então, é como se ele se despisse da matéria e tivesse simbolicamente entrado no mundo do espírito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando alguém sai do mundo do espírito e vem para cá, né, às vezes ele também se veste de matéria. Então é o que você vê em Gênesis 18, por exemplo, quando vem aqueles 3, né, e um deles é o Senhor, diante de Abraão, e Abraão oferece comida para eles e tudo mais, e depois 2 deles são anjos que vão lá para Sodoma, né, e um fica conversando com o Senhor. Eles estão conversando com Abraão, eles estão vestidos de matéria, né, é um simbolismo. Então é como se a passagem pelo véu fosse o véu representando essa questão da materialização, algo material em relação à nossa matéria. Ficou claro isso até aí? Isso é fundamental para entender o que eu vou mostrar. Muito bem. Vamos agora para o texto no hebraico, para você entender isso melhor do que eu quero mostrar. Primeira coisa, vamos voltar para o véu lá. Né? Então, o termo para o véu aqui, ó, deixa eu mostrar ele aqui. Tá? Está. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Aqui, ó. Parohet. Ok? Esse é o termo para o véu. Tá? Parohet. Perceba o seguinte: ele tem 4 letras. A letra Pei, a primeira letra, essa aqui. A letra Resh, a letra Kaf, e ele tem um Tav aqui. Né? Então, né, a letra Pei, a letra Resh, o Kaf e o Tav. Lembra que eu falei que tem uma questão do propiciatório. O propiciatório, que é citado aqui, ó, ele é chamado de Caporet. Olha aqui, ó, Caporet. Esse é o propiciatório. Curiosamente, se você reparar, ele tem as mesmas letras
do véu. Exatamente as mesmas letras, só está numa ordem diferente. Ó, ele tem o CAF primeiro, o PEI depois, o RESH e o TAV. Lembra? Nós vimos o Parohet, que é o véu. O véu também tem um PEI, um RESH, um CAF e um TAV. Ou seja, são as mesmas letras. A única diferença é o quê? A diferença está relacionado à ordem das letras, ou seja, as palavras que dão forma a essas letras. Não é? Então, elas estão ligadas entre si. Isso mostra que há um vínculo entre o véu e a tampa do propiciatório da arca. Isso é importante entender. Talvez não seja por acaso, inclusive, que, como ele não conseguiria, né, lançar o sangue diretamente na tampa do propiciatório, porque não era do dia da expiação, por isso eles jogavam o sangue aonde? No véu. Por quê? Porque o véu está intimamente ligado com a tampa do propiciatório. Por quê? Porque, basicamente, eles têm as mesmas letras relacionadas, apenas em ordens diferentes. Se você lembrar, eu não falei isso aqui em aula, eu falei isso numa live minha, onde eu falei sobre a oferta pelo pecado. Né? Mas vocês vão lembrar, por exemplo, quando eu falei do bronze, Neroshet. Neroshet é uma junção de Nahash e a letra Tav no final, lembram disso? Né? Onde era você pegava a Nahash, que era o símbolo do pecado, que era crucificado, né? Porque o Tav é o símbolo da cruz. Lembram disso, não? Eu comentei isso também sobre a questão da oferta pelo pecado, numa live, né? Onde você tem o termo para oferta pelo pecado, também tem um Tav no final. Né? Deixa eu mostrar isso para vocês com o texto de Levíticos. Tá? Lá em Levíticos 4, que nós estávamos há pouco, deixa eu pegar ele de novo, ele vai falar do termo do pecado, aqui o termo para pecado, né? O termo para pecado aqui, ó, ratá, né? Ó, ratá é o termo para pecado, então aqui você tem basicamente três letras. Tá? Vou botar aqui no quadro, tá, gente? Você tem o het, né? Você tem o tei e você tem o aleph. Né? Então você tem aqui o ratá. E aí você tem o que ele chama aqui, ó, de oferta pelo pecado. Tá? Vamos ver aqui, ó, oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado é a mesma palavra, a única diferença é que ele tem um tav no final. Ó, é ratat. Tá? Então, basicamente, né, é a mesma palavra, só tem acrescenta um tav no final. Então, é como se fosse algo assim. Você tem ratat, que significa pecado, e aí você coloca um tav no final. E aí você tem ratat, que é oferta pelo pecado. Que algumas vezes também é traduzido como pecado somente, tá? Então, ratat. Lembra? A letra Tav, qual é o símbolo? A letra Tav, o símbolo é uma cruz. Então, o que é uma oferta pelo pecado? É você pegar o pecado e crucificar, simbolicamente. Tá? Muito parecido com aquilo que a gente viu no Neroshet, no bronze. Tá? Praticamente muito parecido. Muito bem. Se você, né, observando isso que eu coloquei aqui, e observando o termo para o véu e o termo para o propiciatório, você vai ver que os dois também terminam com o TAV. Tá? Os dois estão relacionados ao TAV no final. Então dá para fazer essa brincadeira também com essas duas palavras, quando você fala do véu. Então vamos voltar lá. Né? Então, voltando aqui, ó, você tem, no caso do véu, você tem parohet, né, com TAV no final. Está aqui o termo. E qual é a raiz dele? A raiz dele é esse termo aqui, ó, perek. Ou seja, é a palavra sem o TAV no final. Tá? Então, perek
onde tem as mesmas letras, né? Que é o Pei, o Resh, né? E o Kaf. Aqui é o Kaf terminador, por isso que ele está diferente, terminador de palavra. E o que significa? Dureza, severidade, crueldade. Então você pode fazer a mesma brincadeira que eu fiz aqui, né? Se eu pegasse o Perec, eu teria dureza, severidade, crueldade. Do quê? Da cruz. Porque tem um Tav no final. Então dá para fazer essa brincadeira. O que o véu representa? O véu representa a dureza, a severidade, né? A crueldade da cruz. Tá? E o outro termo, o termo do propiciatório, vamos botar lá. Né? No termo propiciatório também tem uma raiz. O termo do propiciatório, que é aqui do lado, que é o caporet, ele vem de uma raiz que é a raiz kafar. E kafar significa o quê? Cobrir, purificar, né? Expiação, fazer expiação, né? Encobrir, expiar, né? Está relacionado a tudo isso. Ou seja, o propiciatório é o quê? É a expiação da cruz. É a mesma coisa. Então, se eu pegasse, né, o termo caporet, que é cafar mais um tav. Então, o propiciatório, que é a tampa da arca, né, que é o trono da misericórdia, simbolicamente, é o quê? É a expiação da cruz. Então, você tem o véu sendo a crueldade da cruz, ligado ao propiciatório, que é, né, a expiação da cruz. E aí começa a ficar interessante, porque quando você analisa o termo no hebraico, você vai ter uma outra coisa curiosa. Onde é que é pendurado esse véu? Esse véu é pendurado nesses colchetes. Né? Ó, tá vendo aqui? Ó? Farás o véu, que é esse símbolo da crueldade da cruz, né? Da dureza da cruz. Você vai suspendê-lo sobre 4 colunas e ele vai ter o quê? 4 colchetes, vai ter colchetes de ouro aqui. Tá? Esses colchetes, gente, o termo para colchete aqui, ó, é vav. E vav significa o quê? Gancho, prego. Então você está vendo o quê? Você está pegando o véu e esse véu ele é simbolicamente pregado diante do caporete, diante do trono da misericórdia. E se você lembrar Hebreus capítulo 10, versículo 17, o que diz o autor de Hebreus? Né? Em Hebreus 10, 17, ele fala isso aqui, ó. Desculpa, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Ou seja, não é o véu, pela sua carne. Então, qual é a imagem que você tem em relação ao véu? A imagem que é formada do véu é a seguinte: o véu simboliza o corpo de Cristo, a carne de Cristo, pregado na cruz. Por isso tem os vaves ali, os pregos. São pregos de ouro envolvendo o véu, né? Então você tem o simbolismo. É como se você tivesse no tabernáculo, né, na tampa do propiciatório, no trono da misericórdia, que fala da expiação da cruz, diante dele, diante do trono, está o quê? O corpo de Cristo pregado, né? Porque ele é o véu, isto é, a sua carne, como diz o autor de Hebreus. E por isso que é jogado sobre ele o sangue, assim como é jogado sobre o propiciatório o sangue. Por quê? Porque é o sangue de Cristo, é tudo simbolizando o sangue de Cristo. E por que 7 vezes? Porque é a perfeição, é a perfeição do sacrifício. Então, o véu nada mais é do que esse simbolismo de Cristo crucificado, com os pregos já. Por isso que tem o VAV ali, né, que é traduzido aqui como colchetes, mas é o mesmo termo para pregos que você tem. Então, e lembra o que eu falei? O véu simboliza a matéria. Mas Jesus é composto não só de matéria, né? Ele tem o quê? O seu lado espiritual. O que eu falei para vocês? Quando a arca é transportada, aonde é enrolada a arca? No véu. É pego o véu e o véu é colocado sobre a arca. A arca está no simbolismo espiritual.
E a arca tem o que dentro dela? A arca tem dentro dela, né, três itens: a tábua do testemunho, os 10 mandamentos ali, as tábuas do testemunho. Você tem, né, um pote de ouro com maná, e você tem a vara de Arão que floresceu. Então você tem ali a questão dos mandamentos, a questão de autoridade, né, que está relacionada à vara de Arão que floresceu, a autoridade sacerdotal, e você tem ali o que? O maná, o pão que desceu do céu. E Jesus diz: Eu sou o maná, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. João 6. Né? Ele é a própria lei, ele é a Torá viva, né? Ele é o verbo que encarnou. Então, todo aquele simbolismo da arca, que fala do próprio Jesus, né? E não por acaso, quando você tem a arca a ser transportada, é colocado o quê? O véu sobre a arca. Ou seja, lembra que a carne esconde a beleza do, né? Jesus, quando se transfigura, é como se a sua natureza interior, né, ela iluminasse, radiasse, né, e ele se torna brilhante, ou seja, extravasa sobre quem ele realmente é. Então, essa natureza de Jesus que está escondida o quê? Na arca, no tampo da propiciatória, simbolizando toda essa questão da cruz, da expiação. E você tem tudo isso simbolizado no tabernáculo. O tabernáculo fala justamente disso. Não é à toa que quando Jesus morre, o véu é rasgado, de alto a baixo. Por isso que o autor de Hebreus diz, ele por meio da sua carne, né, ele rasgou, ele abriu o caminho quando ele, né, mata, quando essa carne morre, ele abre o caminho que nos leva o quê? Até o Santíssimo. E aí não tem mais véu que nos separa. Nós já temos acesso direto ao trono da graça, ao trono da misericórdia, ao propiciatório. Nós agora temos acesso direto ao trono de Deus. Por quê? Porque a carne foi destruída, foi, né, eliminada. A carne, inclusive, onde ele levou os pecados sobre nós, né, que nós colocamos sobre ele, na verdade, e esses pecados, lembra, como diz Paulo, o meu título de dívida foi pregado com ele na cruz. Então não tem mais nada contra mim. E todo esse simbolismo está aqui, só que está escondido, completamente escondido, mas está lá dentro. Né? Ou seja, todo o processo, e não é por acaso que você tinha essa questão de jogar, né, sobre o véu, né, o sangue também que era usado no sacrifício, porque o simbolismo está relacionado. Então, essas figuras todas que estão no tabernáculo, né, estão simbolizadas pelos próprios elementos que estão ali. E com a clareza, né? Porque, lembra, homem de dores, ou seja, quando ele esteve entre nós, a semelhança de carne como nós, como diz o autor de Hebreus, né? Ele conheceu as nossas, digamos, intempéries, a dureza dessa vida que nós vivemos hoje, né? E ele foi conhecido como um homem de dores. Então, vai mais uma vez o parohet, que está relacionado ao quê? À crueldade, à dureza, né? A essa questão do termo, a dureza que envolve a dureza da cruz, a dureza, né, de você ter essa natureza relacionada, a crueldade relacionada à cruz. Então, todo simbolismo está vinculado também. Ou seja, de tudo que a cruz tem. Só que, claro, de uma forma totalmente, em um certo sentido, né, não às claras, mas que está lá. O simbolismo está lá.